Prezados, aqui está um assunto muito importante e interessante. Família. Muito complexo, irmãos. Quando falamos neste assunto, aqueles que ainda não são casados podem pensar, mas não é para mim. Eu ainda não sou casado, não tenho a minha família. Um dia serão. Isto é a vida, faz parte da vida. E aí, quando chegar o seu momento, você pode ter mais preparo. Você pode ouvir hoje uma palavra que muitos não puderam ouvir antes de casar. Que antes de assumirem um compromisso, muitos não ouviram. E você pode ouvir e estar preparado. Porque muita gente pensa que casamento é uma maravilha, tudo de bom. Que casamento vai ser aquilo mar de rosas, aquela coisa mais perfeita do mundo. Como na verdade, claro que não é. Casamento é algo muito complexo. Que se não for feito por duas pessoas inteligentes, sábias, e que busquem a orientação de Deus constantemente, tem tudo para ser um casamento fadado, falido. Sabem por quê, irmãos? Tudo começa com a criação do homem e da mulher. Foi Deus quem criou o casamento. Queiram acreditar isso, queiram não, foi Deus que criou. Ele, quando criou o homem, viu que a sua criação era perfeita, era bela, e que aquele homem estava trabalhando, cuidando dos afazeres, ali no paraíso, tendo as suas obrigações. Só que ele estava sozinho. Os animais Deus criou o macho, uma fêmea, criou um par, criou, certo? E o homem estava sozinho. E ele viu, não, isso não pode. Eu vou criar uma ajudadora. Eu vou fazer uma auxiliadora. Eu vou criar através dele uma companheira que lhe seja ao seu lado, que lhe ajude. E criou a mulher e os uniu. E formou a família, que no princípio, na criação de Deus, é uma unidade perfeita. Com o tempo, o ser humano foi criando um monte de ideias. O conceito família foi mudando muito com o tempo, e as pessoas foram criando coisas em suas cabeças, e foram inventando modas e costumes e coisas que perderam a originalidade da família e do casamento. Quando surgiu esta igreja apostólica, através da Santa Avó Rosa, Jesus, o nosso Senhor e Maria Santíssima, ensinaram muito bem o que era um casamento e como precisava existir no seio de uma família apostólica para ter a proteção e o amparo de Deus. Caso faltasse isso, seria muito complicado e delicado aquele casamento. O que muitas pessoas não sabem, ou podem até saber, mas às vezes não dão muita atenção, é no período preparatório do casamento, que é o namoro e o noivado, onde tudo começa, e precisa começar bem, porque se não começar bem, pode não terminar tão bem. O que começa bem, vai bem, irmãos. O que começa errado, é difícil lá na frente ter um conserto. Muitos jovens, com tão pouca idade, têm assumido um compromisso de namoro, não tendo estrutura para isto, não sabendo lidar nos momentos, não sabendo que casamento é um assunto sério, e assumem o compromisso do namoro, começam a namorar tão cedo, muitos até com o consentimento dos próprios pais, e aí passa o tempo, e vai passando, e quando menos pensar já foi 3, 4, 5, 6, 7 anos. Por quê? Começaram tão novos, tão jovens, aí tem que terminar a escola, depois tem que ir à faculdade, tem isso, tem aquilo, e vai passando o tempo. Quanto mais tempo passa, mais complicado fica. Mais complicado fica. Irmãos, precisa ser muito sábios, porque muitas pessoas têm assumido esses compromissos e não vê bem. Observa só o aspecto físico. Não vê se aquele menino, aquele rapaz, aquele moço é uma pessoa que gosta de trabalhar, que faz as suas
tarefas, suas lições, como que é o procedimento dele dentro do lar, junto com seu pai, com a sua mãe. E aí, nem observa isso, já vai de qualquer forma. Quando não é um rapaz, não observa como que é esta moça, se ela é uma menina que respeita os seus pais, que gosta de fazer as atividades, que gosta de trabalhar, que gosta de ajudar a sua mãe, a sua casa, na sua família. E aí começa de qualquer jeito. Como que um relacionamento assim no futuro vai ser bom? Às vezes um menino tão jovem, tão novo, pensa que é tudo uma maravilha, não sabe que casamento tem suas despesas, que ele vai ter que comprar tudo, vai ter que pagar água, luz, telefone, aluguel, vai ter que ter todas as despesas, e acha que é tudo maravilha e vai assumindo qualquer compromisso e assim vai. Quantos casais que tinham tudo para viver bem, ser felizes, ter uma vida para sempre juntos, não observaram esses pequenos detalhes. E aí foram aprender isto quando estavam já casados. E aí aparecem os defeitos, porque no período do namoro, provavelmente é aquela coisa muito bonita, só vê as virtudes, as qualidades, quando que o ser humano, ele é completo de qualidade e defeito. É claro que as qualidades sobressaem os defeitos, mas todo mundo tem suas virtudes positivas e negativas. Quando se é colocado isso, irmãos, e quando se sabe essa diferença, as pessoas têm uma grande probabilidade de saber sobressair as dificuldades e os problemas da vida. Todo mundo tem o seu lado positivo, que é bom, os seus pontos positivos, as coisas que ele faz que é boa, mas também tem os seus defeitos, que é natural de um ser humano. E aí tem que observar essas duas coisas, porque casamento se une, é os dois, é uma união, é uma conjuntura, irmãos, é dois que formam um. Um só espírito, uma só carne, e aí que vão habitar dentro daquele lar, que são cheios de diferenças, criado com jeitos diferentes, famílias diferentes, costumes diferentes, e vão ter que unir essas duas coisas e viver debaixo de um mesmo teto, acordando e dormindo, olhando um para o outro o tempo todo. Agora imagine, irmãos, imaginem um ser humano tão diferente, que é o homem e a mulher. Dois seres muito diferentes. O homem, ele tem uma cabeça, ele pensa de um jeito, ele age de um jeito, ele é mais racional. A mulher, por outro lado, é mais emotiva, pensa de um jeito, age de um jeito, ela tem os costumes diferentes dos homens. Mulher, geralmente, tem a tendência, gosta de conversar mais, o homem, às vezes, nem tanto. Imaginem, irmãos, esses dois seres totalmente diferentes se unindo e morando juntos, passar a viver juntos, com todas essas diferenças gigantescas que existem no universo masculino e feminino, e precisar viver juntos, e felizes, e saber suportar todas aquelas diferenças, suportar tudo aquilo, vencer as dificuldades, e quando surgirem os problemas, ter facilidade para sentarem, dialogarem, conversarem, chegarem a uma conclusão, e um consenso só. É um desafio. Deus sabia desse desafio. Ele sabia. Ele sabia dessas diferenças porque foi Ele que criou. Foi Ele que fez, Ele fez assim. E Ele sabia. E por que Ele deixou que os dois vivessem juntos? Uniu, formou a família, porque Ele sabia que era possível. Se não fosse possível, irmãos, Ele não teria feito isto. Ele só criou a família, o casamento, porque Ele sabia que era possível os dois, mesmo sendo tão diferentes, mesmo vivendo em dois mundos totalmente diferentes, tivessem as condições de se unirem e formarem uma só pessoa. Aí tudo bem, casa, tem a sua família, tem os seus filhos. Vêm os filhos, mais um grande desafio que aquele casal tem. Mais um grande desafio. Muitos, até mesmo antes de vir os filhos, já estão ali, já em contenda, muitas vezes em brigas, não se sabe entrar em um consenso. Até mesmo o lado financeiro tem sido um problema para muitos casais. Para muitos casais tem sido um problema. Quando você casa, não tem mais essa de eu, meu. Isso é meu, não, é nosso. Tudo o que é em uma pessoa, isso já não é mais, é os dois.
é nosso. As coisas, é tudo é nosso. E aí, não sabendo disso, muitos podem se complicar nesse aspecto. Aí vem os filhos. Filho é uma bênção, como diz as Escrituras Sagradas, é uma coisa maravilhosa, mas é um grande desafio para aquele casal também, principalmente nos dias de hoje. Irmãos, quantos pais têm falhado na sua missão de pai? E muitas vezes até pensam que estão fazendo o certo, que estão fazendo o que é bom, estão fazendo o que é justo. E muitas vezes estão levando o seu filho ou sua filha para um lado muito difícil, muito perigoso. Muito perigoso. Hoje, as condições financeiras são totalmente diferentes das do passado. Muitos dos pais hoje querem e falam, não, eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. É certo, você faz bem em pensar assim. Só que tudo tem limite, irmão. Tudo tem o seu limite. Uma boa educação, você ser um bom pai, não é simplesmente o fato de você dar tudo para o seu filho. Como que você vai criar o seu filho sem ensinar para ele o que é um não? Tem crianças que não sabem o que é não. Não sabe. Porque o pai faz de tudo, dá de tudo. E no futuro, o que vai ser essa criança? Porque a vida apresenta vários nãos. A vida não é só assim, porque se fosse só assim, seria uma maravilha e não é. A vida tem os seus nãos. Aí os pais não ensinam o que é isso, o que significa esse não, o que é esta palavra não. Eles não estão preparados. E aí quando vão para a vida, quando vão para a sociedade, quando se tornam adultos, quando apresentam o primeiro não, pronto. Está aí um grande problema, um grande empecilho. Está aí uma grande dificuldade. Como que esta criança vai se tornar um adulto feliz, uma pessoa de bem, próspero na sociedade, enfim, se não aprendeu o que é isso, irmãos? Entenderam como isso é importante, como isso é valioso? E como esse assunto é complexo e nos leva a muita meditação? Eu tenho certeza que muitas dessas coisas que eu falei, os irmãos às vezes nem tinham parado para pensar nisso. Mas é uma realidade, é uma verdade. Quantos pais não ensinam uma boa educação para os filhos? Às vezes, olha irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Os próprios pais às vezes proíbem o seu filho, a sua filha, de ter uma consideração carinhosa, de falar senhor, senhora, de pedir a bênção quando vai deitar. E irmãos, isso é lindo. E muitos pais até mesmo proíbem, em vez de ensinar os seus filhos como deve se fazer, não, proíbem. É normal uma criança chamar o pai você, ter aquele tratamento de como se fosse um amigo, um colega, como se fosse uma pessoa desconhecida. É pai. Lembra como você tratava o seu pai quando você era pequeno? Quando a senhora era pequena, como tratava o seu pai e sua mãe? Agora, por que você tem que ensinar o seu filho a tratar diferente? Ter uma boa educação, saber conversar com as pessoas. É bonito ver uma criança quando pede licença para fazer alguma coisa. Quando dirige a um adulto, dirige aquela saudação, senhor, senhora. Isso é bonito, mas irmãos, é coisa rara de se ver. Infelizmente, é coisa rara de se ver. Não posso dizer aqui, subir aqui e falar que é tudo uma maravilha, que os pais apostólicos agem assim, porque não agem. E isso precisa mudar. Precisa mudar. A educação vem de pequenininho, vem de casa, vem lá de bebê, que se aprende uma boa educação, que se ensina para a vida, que se mostre como que é a vida. Porque depois o tempo passa, você não vai poder reclamar depois. Porque se você cria uma criança do jeito certo, ela vai aprender do jeito certo. No livro de Provérbios está escrito, ensina uma criança como que ela se deve andar, como que se deve agir, proceder, e quando ela for velho, se lembrará daquele ensino. Isso é verdade, irmãos. Quantos aqui que hoje têm os seus 50, 60 anos, se lembra de um conselho de seu pai e nunca esqueceram? De uma correção que seu pai lhe fez, que sua mãe lhe fez, e que você nunca esqueceu disto. Aprendeu na infância, você tinha 5, 6, 7 anos. E você nunca esquece, por quê? Porque você aprendeu. Você ouviu e aprendeu. E aquilo não vai sair do seu coração, sabe por quê? Isso é bíblico, é profético.
Ensina uma criança como que ela se deve andar e ela vai aprender, e quando for velho, se lembrará daquele ensino, daquele fato. Irmãos, isso é muito sério. As famílias precisam se conscientizar deste papel. É bem verdade. Os dias de hoje, esta correria, esta agitação, as pessoas andam estressadas, nervosas, irritadas. Dentro do lar, dentro de casa, trabalha o esposo, a esposa, cada um no seu trabalho, vem os dois para casa à noite, traz os problemas de lá e chegam, descarregam tudo no outro. Não é assim que funciona. Não é assim que um casamento vai ser duradouro. Não é com estupidez, com palavras ríspidas, com aquela ignorância que as coisas vão ser resolvidas. Não funciona assim. Na época do namoro não era assim. Era uma coisa mais delicada, mais amorosa. Aí casa, por que que muda? Não podia mudar. Não é para se mudar. E precisa se conscientizar disto. Porque as pessoas pensam que o esposo, a esposa, é ali um depósito de descarregamento do estresse, do lidar cotidiano. Quando chega já descarrega tudo, fala qualquer coisa, age de qualquer forma. O casamento não subsiste a isso. Não aguenta essas coisas. Se não for cuidado, o amor morre. Se não for cuidado, zelado, o amor morre. Não importa o tanto tempo que tem esse amor. É uma planta. Sabe o que significa uma plantação? Se você parar de cuidar dela, parar de regar, parar de dar para ela ali todo o cuidado que ela precisa, ela vai morrer. E pode ser que ela seja uma planta completamente adulta, ela vai morrer se você parar de cuidar. Assim é o amor, o casamento, a família. Se você parar de cuidar, se você parar de dar atenção, de carinho, de parar de dar o amor, parar de fazer essas coisas que antes eram especiais e que depois do casamento não são mais, o casamento está fadado a uma ruína. Isso não é bom. Isso não é bom. Cuide do seu casamento, cuide de sua família, dos seus filhos. Tenha um amor muito grande por eles. Sabe que uma boa educação, um pai de verdade, é aquele pai que conversa, que dialoga. É aquele pai que passa um carinho, um amor, mas que ensina a ele a vida, que mostra essas crianças a vida. Tome muito cuidado com as redes sociais, com os seus filhos e os senhores mesmo. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Muitos casais têm chegado a um fim precocemente devido às redes sociais, devido à internet. Tome cuidado com isso. Casamento é coisa séria. E essas coisas só foram criadas para o bem. Tem um lado positivo, é claro que tem um lado positivo. Mas dentro da família existe muito mais lado negativo do que positivo. É só os senhores mesmo analisar isto. Não precisa ser nenhum gênio para chegar a essa conclusão, não. Pense bem como que é essas redes sociais, analise se isso é bom para o seu casamento ou não é. E leve isso a sério, irmãos. Cuide, zele, mas zele com carinho, com amor. Cuide de sua família, cuide de seu esposo, de sua esposa, do seu casamento, de seus filhos. Isto é muito precioso. E a Santa Avó Rosa quer muito ajudar as famílias. Tanto é verdade que ela nos mostra essa mensagem hoje tão bela, tão preciosa, para nos alertar de coisas que muitas vezes nós estávamos julgando não ser tão necessário, não ser tão útil para as nossas vidas, mas que é. Às vezes vai se desgastando com o tempo, aquela relação vai se acabando, aquelas coisas simples vão acontecendo, e aquilo vai indo de um jeito, irmãos, quando menos pensa que não. Já está um casal completamente afastado um do outro, dos seus filhos, de sua família. E aí, irmãos, é mais um casal que está à ruína. E a Santa Avó não quer isto. Não quer isto. Jesus não quer isso. Ele foi autêntico em dizer: o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus disse isso e foi bem claro em dizer, sem mostrar regras de exceção nenhuma, o que Deus uniu, não separe o homem. Não esqueça disso não. O poder da oração. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos orientaram a sermos perseverantes na oração. Isto é, orarmos sem esmorecer, sem cansar, pois a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. O apóstolo São Paulo viveu esta realidade em sua vida e deu-nos exemplos de perseverança na oração, tanto em momentos de bonança, quando tudo ia bem, quanto nos momentos mais difíceis. A Santa Avó Rosa sempre em oração com os outros dois da direção,
buscava em Jesus as orientações e o preparo para a nossa Santa Igreja. O Santo Irmão Aldo, em seus pedidos de oração, clamava a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria por todos nós. Portanto, são muito sábias essas palavras registradas em Romanos, capítulo 12, versos 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Eis aí, irmãos, um exemplo de oração matutina, para começar bem o dia com Deus e os seus santos. Senhor meu Deus, ao iniciar este dia, venho te suplicar que em todas as minhas ações e atividades me livres da tentação e do pecado. Ajude-me a refrear a minha língua e evitar palavras que ofendam e magoem o meu próximo. Mas as minhas palavras sejam guiadas por ti, pelo meu Mestre Jesus, pela Santa Avó Rosa, o Consolador, e por meu pastor Santo Irmão Aldo. Com suas mãos poderosas, guarde os meus olhos para desviá-los das coisas vãs e inúteis, que possam contaminar a minha alma, e que tudo em mim seja puro e verdadeiro, longe de mim a desordem e a confusão, para que, sendo sóbrio e moderado, possa ter a sabedoria para dominar o meu corpo. Abençoe e proteja o meu viver, dai-me saúde e forças para o trabalho e as lutas da vida. Guarde e proteja a minha família, minha igreja, e tenha misericórdia desta humanidade tão carente de paz e de amor divino. Ilumine meus passos e minha vida com a luz da esperança, e enquanto o Senhor precisar de mim, nesta missão possa eu ser um obreiro e mensageiro fiel da tua palavra e dos teus ensinos através do meu proceder e agir, para que no fim do dia, quando voltar à noite e ter vencido o pecado e a tentação e cumprido minha missão, possa contar com meu louvor e minha oração e gratidão a ti, ó Deus, ao teu Filho Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, hoje e para sempre. Amém. Este é um exemplo de oração, irmãos. Motivos não faltam para orarmos. Inclusive, dentro da mensagem de hoje, o conceito família, é preciso os casais aprenderem a orar, pedirem em favor de um do outro, pedirem em favor de seus filhos. A oração é um meio muito útil, muito agradável, irmãos. Quando oramos, quando estamos orando, nós estamos num elo muito perfeito com Deus. E a oração é tão séria, um meio tão fácil de um cristão se aproximar de Deus. E, irmãos, não são todas as pessoas que dão valor à oração. Gostam da igreja, confiam no irmão Aldo, confiam na Santa Avó Rosa, confiam de coração na Virgem Maria, em Jesus, em Deus. Só que quando vai pedir, só lembra desta proteção e deste amparo quando as coisas estão ruins, quando a vida está ruim, está complicado, quando surge um problema, quando surge uma doença, quando surge uma dor, aí se lembra: eu tenho um amigo, eu tenho um anjo que está ao meu lado constantemente, eu vou pedir. Puxa vida, por que então não lembra deste anjo sem precisar dele? São Paulo foi um exemplo disso. Nos momentos bons, alegres, felizes, ele orava. Quando as coisas estavam ruins, quando as coisas estavam complicadas, quando ele estava preso, ele orava. Ora, por que vamos lembrar só quando precisamos? É ruim, irmãos. Vamos nos lembrar desses santos constantemente. Lembrar de orar, agradecer por mais um dia. Vai se iniciar um dia, nem que for uma oraçãozinha simples, pequenininha, mas lembre. Sabe por quê? O anjo está ali do seu lado. E quantas vezes a pessoa tem passado dias, semanas e meses sem saber o que é oração. Nem na igreja, que é momento de orar, de lembrar. Está lá orando, ele está assim, distraído, fazendo outras coisas, mexendo no celular, fazendo outra coisa totalmente a par do que é a oração. Vocês imaginam o que estão perdendo? Aqueles que não sabem orar, nem na igreja, quanto mais em casa, que se não ora aqui, vai orar em casa? Imagina. Se não aproveita para orar no momento de oração que é tão sublime, vai orar para dormir? Para acordar? Quando acorda, vai orar: Santa Avó, abençoe por mais um dia, numa alimentação, quando vai se comer, se alimentar, não vai lembrar. Sendo que aqui na igreja não lembra de orar. Está lá orando, está todo mundo distraído. Nós vemos muito isso nas reuniões online, irmãos. E é verdade. Depois vocês pegam lá as reuniões anteriores e olham para ver. Como que às vezes está lá orando, está lá distraído, olhando para um lado, para o outro. Isso é ruim, irmãos. Momento de oração é um momento de respeito, de reverência. De reverência.
Momento que o poder do Pai se volta para a nossa súplica, para o nosso pedido. E eles querem ouvir. Nem que for algo muito simples. Não precisa ser com palavras difíceis, aquela coisa complicada. Não pode estar, não, mas oração tem que ser feita de... Não, não. Oração é assim, ó. Santa avó, irmão Aldo, me ajude. Eu estou com um problema, eu estou com uma situação, eu preciso da senhora. A senhora sabe qual é. Olha aqui, eu precisando de um trabalho, precisando de um emprego, minha família está assim, assim, minha vida está assim, assim, me ajude. Ou aquela oração de agradecimento simples. Vó, muito obrigado por mais um dia, estou aqui para repousar, deitar, que o Senhor esteja comigo. Pronto. Obrigado, agradeceu, que a senhora me abençoe, já pediu a bênção. Pronto. Isso é uma oração. E tem a oração que Jesus deixou, que é a oração do Pai Nosso. E nós todos vamos fazer agora cantando com o coral. Oração, todos em pé. Nós vamos cantar com o coral este hino, oração do Pai Nosso. Irmãos, olha a oração que Jesus ensinou. Simples, uma oração pequena, mas que contém tudo, tudo. Nós vamos cantar, irmãos, observem bem o que isso representa, como isso é importante para as nossas vidas. Vamos cantar.
Irmãos, muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença. Obrigado, irmãos, pelo trabalho de todos, dos coristas, músicos e regentes. Fico feliz com a participação de todos vocês, do trabalho dos obreiros, da presença dos nossos amigos de ministério, pastores. Muito obrigado por vocês terem vindo e estarem aqui. Podem ter certeza que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo ficaram felizes em receber a sua pessoa nesta reunião. Quero agradecer também aos nossos internautas que acompanharam nossa reunião. Que as bênçãos da Santa Avó do Irmão Aldo estejam com você aí na sua casa. E tudo que ouviram, podem ter certeza que isto vale também para a sua casa, para a sua família. E a Santa Avó, Irmão Aldo, quer te ajudar também e quer levar a paz para dentro de seu lar, para dentro de sua casa, assim como ela quer levar a paz e a bênção para o lar de cada um dos irmãos. Agora nós vamos, irmãos, orar. Nós vamos colocar agora em prática aquilo que os irmãos ouviram hoje. O poder que tem a oração. Mas, irmãos, olha, sem exceção a ninguém, curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Momento de reverência mesmo, irmãos. De inteira submissão a Deus. Isso é respeito, isso é temor, isso é amor por aquele que nos criou e nos deu a vida. Vamos orar. Deus, nosso Pai, onipotente Criador, Pai de todos nós, meu e de cada um desses irmãos que aqui estão, dos nossos amigos internautas, desta família apostólica, desta humanidade. O Senhor está nos céus. Jesus fez questão de ressaltar isso em sua oração, quando ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu reino, ó Pai, porque é santo. Muito belo, muito perfeito. Jesus, em sua oração, aquela oração tão simples que ele ensinou, mas tão completa, ele nos ensina que o Senhor perdoa sim as nossas ofensas, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões, mas antes nós temos que perdoar aqueles que nos ofendeu, aqueles que nos criaram algum mal, que nos causou algum mal. Jesus, é por isso que antes de pedir a tua graça, a tua bênção, esses irmãos também estão falando isso para o Senhor. Se eles estavam com alguma coisa em seu coração, alguém ali preso, magoado, alguém que te ofendeu algum dia, eles sabem, Jesus, que se eles não perdoarem, não tirarem isso do coração, eles não vão ser abençoados. É uma regra de Deus e Deus não quebra suas regras. Ele é perfeito, Ele abençoa, dá o seu perdão, dá a sua bênção, mas o nosso coração tem que estar limpo, puro, perfeito, porque senão Ele não pode abençoar. Faz parte das regras do Pai. Ó Deus bendito, eu peço ao Senhor que atenda as orações deles. Se é que eles estão agindo assim, se não tem nada preso em seu coração, de rancor, de mágoa, nada disso, que o Senhor possa ouvir as orações deles. Quantos casais aqui hoje pedem em favor de seus filhos, em favor de um do outro? Quantos casamentos estavam com problemas? Muitos vieram para esta reunião, e pode ser que hoje mesmo aconteceu algo que não era muito bom. Pai bendito, afaste da vida deles a contenda, as brigas, o desentendimento. Isso enfraquece um casamento. E eles precisam estar prontos. Os dois precisam estar fortes. Eles formam um só. Como que um só corpo, um só espírito vai entrar em atrito? Pai, não pode. Jesus, Virgem Maria, abençoe esses casais, que eles tenham vida, que eles se valorizem, se respeitem, se encontrem um ou outro a felicidade que os dois precisam. Eles não precisam estar buscando esta alegria em outras pessoas, não, é um no outro. Abençoe isto, Santa Avó, que eles tenham esta responsabilidade, este carinho, este amor, que eles se amem e se respeitem e se valorizem. Coração humano não é de brinquedo, não é de papel, tem sentimentos e eles precisam saber disto. Vó querida, Santo Irmão Aldo, ajude a todos, dê a eles muita paz, muita sabedoria, que eles sejam fortes, que eles sejam vencedores e que usem o que estamos fazendo agora, a oração, que eles aprendem a orar
a se ver livre de seus problemas, agradecer a Deus constantemente pela vida e pedir a graça e a proteção de Deus, porque eles precisam, todos nós precisamos. Santa Avó, eu peço que a senhora atenda os nomes que estão contidos nessa caixinha de pedido de oração. Pessoas que vieram até este púlpito, trouxeram seus nomes aqui. Vó, atenda esses nomes, esses pedidos. E mais uma vez eu falo, ouve a oração deles, Santa Avó. Ouve, eles estão pedindo. Eu não sei o que eles estão pedindo, a senhora sabe. Eu sei, vó, eu tenho certeza que a senhora tem muito poder e vai abençoar. Ouvir a oração deles e atender o clamor de cada um. Cada um, vó. Eu tenho certeza que hoje saíram daqui quase 400 pedidos, porque estamos com a frequência de quase 400 pessoas. Todos eles oraram, pediram. Vó, atenda a todos. Está sob os teus cuidados, sob a responsabilidade da senhora, vó. Eu tenho certeza que a senhora não vai decepcionar ninguém. Irmãos, eu peço que neste momento recebam a graça e a bênção de Deus, o nosso Pai, de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, as bênçãos da nossa querida e Santa Avó Rosa e as bênçãos do nosso santo irmão Aldo. Irmãos, não duvide, não, mas creiam verdadeiramente que esta bênção preciosa está sendo disponibilizada ao Senhor, à senhora e a você, jovem. Podem ter certeza, leve estas bênçãos consigo. Você vai precisar. Amanhã começa mais uma semana, mais um dilema, mais um dia. Vocês vão precisar disto. Levem isto consigo. Sejam vitoriosos, sejam felizes. E eu desejo isso com toda a convicção de minha alma. E o faço em nome do nosso Senhor, o príncipe da vida, Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos e até outra oportunidade.